Você já sentiu que quanto mais deseja algo, mais isso parece se afastar? Que por mais que pense, planeje e tente se aproximar do que quer, a vida parece sempre colocar mais um obstáculo no caminho? Nesses momentos, é comum achar que o problema está na falta de esforço, de foco ou de merecimento. As pessoas costumam repetir que é preciso correr atrás, insistir, se sacrificar, como se a realização estivesse sempre alguns passos além do nosso limite. Mas e se a chave não estiver em fazer mais, e sim em simplesmente aquietar? Existe uma força sutil, muitas vezes ignorada, que tem o poder de aproximar tudo aquilo que o coração verdadeiramente deseja: a calma. Enquanto muitos vivem correndo, tentando controlar cada detalhe, a calma opera num ritmo diferente. Ela não força, não pressiona, não exige. Ela confia. E é justamente nesse estado de paz interior que a vida começa a se reorganizar ao nosso favor, de maneira quase invisível, mas profundamente eficaz. A calma não é ausência de movimento, é presença consciente. É estar inteiro no agora sem se perder nas expectativas do futuro ou nas frustrações do passado. Quando você está calmo, você ouve mais, percebe mais, sente mais. É como se o mundo interno se abrisse e, de repente, você conseguisse enxergar com nitidez o que antes estava turvo. Carl Jung, o pensador da alma humana, dizia que as respostas que buscamos fora muitas vezes já residem dentro de nós, aguardando o silêncio necessário para emergirem. A pressa, a ansiedade e o medo atuam como ruídos que nos desconectam da essência. Mas quando aquietamos, entramos em contato com algo mais profundo, mais sábio, mais verdadeiro. A vida então deixa de ser uma corrida para alcançar algo e se torna um campo fértil onde tudo pode florescer, desde que cultivado com presença e serenidade. Essa compreensão muda tudo, porque ao perceber que não é a força que atrai, mas o equilíbrio, você começa a se libertar da necessidade de provar algo o tempo todo. A calma não significa passividade ou falta de ação. Muito pelo contrário. Ela é o solo onde as ações certas, inspiradas e conectadas podem brotar. Quando você age a partir da calma, suas decisões são mais alinhadas, seus caminhos mais claros e seus resultados mais naturais. O mundo externo responde à sua vibração interna e não ao seu esforço desordenado. Jung acreditava que aquilo que resistimos persiste. A ansiedade nada mais é do que resistência ao tempo, à realidade, à impermanência. Já a calma é aceitação. E é nesse estado de aceitação profunda que os maiores milagres acontecem, não porque você os força, mas porque para eles chegarem era preciso apenas espaço. Um espaço que só a calma sabe criar. A mente humana tem uma tendência natural de buscar controle. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que, quanto mais dominarmos as variáveis ao nosso redor, mais próximos estaremos da segurança e do sucesso. No entanto, esse desejo incessante de controlar tudo é justamente o que nos afasta do fluxo natural da vida. A tentativa de manipular cada resultado, prever cada passo e antecipar cada resposta nos coloca em um estado constante de tensão. E é aí que surge a ansiedade, como uma resposta ao medo de que as coisas não aconteçam da forma que imaginamos. Carl Jung compreendia profundamente esse dilema. Ele sabia que, por trás do desejo de controle, existe uma desconfiança silenciosa, uma dificuldade de confiar no invisível, no incerto, no tempo próprio das coisas. Para ele, era essencial integrar o inconsciente ao consciente, acolher o que não compreendemos, em vez de lutar contra. E esse processo só é possível quando nos colocamos em silêncio, com humildade, diante da vida. Ao tentar controlar tudo, criamos barreiras invisíveis que impedem o fluxo da realidade. É como construir muros para se proteger da dor, mas que também bloqueiam a chegada do que é bom. A calma, nesse contexto, funciona como uma abertura. Ela é a retirada dos muros, o abaixar das armas, o descanso da mente que não precisa mais brigar com o tempo. Quando estamos calmos, nosso sistema nervoso desacelera, nosso corpo relaxa,
e até nossos pensamentos se tornam mais claros. Isso não é misticismo, é fisiologia. O estado de presença plena ativa partes do cérebro responsáveis pela criatividade, pela empatia e pela tomada de decisões conscientes. É nesse terreno fértil que as ideias certas surgem, que as oportunidades nos encontram e que as pessoas certas se aproximam. Mas tudo isso só acontece quando deixamos de emitir a vibração da urgência e passamos a emitir a frequência da confiança. Quando você está em calma, você não está parado, você está inteiro. Há uma diferença sutil, porém profunda, entre esperar ansioso e esperar em paz. No primeiro caso, cada segundo parece pesar, cada atraso parece um sinal de fracasso. No segundo, há uma entrega consciente, uma compreensão de que o tempo da vida é perfeito, ainda que não seja igual ao seu. A calma é a ponte que liga a sua intenção ao resultado. Não porque ela manipula o tempo, mas porque ela te posiciona em um estado vibracional onde as coisas se tornam possíveis. Jung falava sobre a sincronicidade, a ideia de que eventos significativos se conectam de forma não causal, mas simbólica, como se o universo respondesse à sua vibração interior. E essa resposta não ocorre quando você está em desespero. Ela acontece quando você está em alinhamento. E o alinhamento nasce da calma. Porque quando você está inteiro, o mundo ao seu redor começa também a se reorganizar. A calma tem um poder transformador porque ela altera o ponto de onde você enxerga a vida. Quando estamos agitados, impacientes ou desesperados, nossa visão se estreita. Vemos problemas onde há apenas desafios temporários, interpretamos atrasos como fracassos definitivos e transformamos pequenos ruídos em ameaças gigantescas. É como olhar o mundo através de uma lente embaçada, onde tudo parece mais confuso, distante e difícil. Já quando estamos calmos, a mesma realidade se mostra sob uma nova perspectiva. O que antes era um obstáculo intransponível se revela como um desvio necessário. O que parecia estagnação começa a ser compreendido como preparo. E, nesse novo estado de consciência, você para de exigir que a vida siga exatamente os seus planos e começa a perceber que existe uma inteligência maior em ação. Carl Jung sempre acreditou que há uma ordem oculta nas experiências humanas, uma espécie de roteiro invisível que nos conduz ao que precisamos viver, mesmo que à primeira vista não entendamos o porquê. Esse entendimento só pode ser acessado quando a mente está em paz. E paz não é algo que se encontra fora. Não se trata de ter uma rotina perfeita, de eliminar todos os conflitos, de evitar situações difíceis. A paz nasce da aceitação radical do momento presente. Não uma aceitação conformista, mas uma aceitação consciente, ativa, que diz: estou aqui e está tudo bem estar aqui. A partir dessa presença, a vida muda de tom. O silêncio interior se torna mais alto do que o barulho externo. E é nesse silêncio que você começa a ouvir com clareza a voz da intuição, que Carl Jung considerava uma manifestação do inconsciente se comunicando com o consciente. Não é coincidência que muitas das ideias mais poderosas, das soluções mais criativas e das decisões mais acertadas nascem não do esforço mental, mas de momentos de quietude, quando você simplesmente deixa de pensar para começar a sentir. E é o sentimento que guia com precisão, não a lógica desenfreada. Na calma, você se reconecta com quem você é de verdade, sem os ruídos das expectativas alheias, sem o peso das pressões externas, sem o eco das comparações. Você passa a agir a partir de um lugar mais autêntico, mais alinhado com sua essência. E isso muda absolutamente tudo, porque o universo responde à autenticidade, não à performance. Ele não atende a máscaras, mas sim à verdade que você vibra. Quando você se alinha com sua própria natureza, sem forçar, sem correr, sem se esconder, tudo que está na mesma frequência começa a gravitar ao seu redor. Jung dizia que aquilo que está em nosso inconsciente tende a se manifestar no mundo externo se não for integrado. E a calma é o espaço seguro
onde essa integração acontece. É nela que você acolhe suas sombras, escuta seus medos, reconhece seus desejos mais profundos. E é justamente esse movimento interno que abre espaço para que o mundo externo reflita com mais fidelidade quem você realmente é. Muitas vezes, o que impede algo de chegar até nós não é a distância, mas o estado interno em que nos encontramos. É como tentar pegar água com as mãos tremendo. Quanto mais você tenta segurar, mais escapa por entre os dedos. A ansiedade tem exatamente esse efeito. Ela cria uma tensão interna que dificulta a recepção. Não importa o quanto algo esteja próximo, se você estiver em desequilíbrio, não conseguirá reconhecer nem acolher aquilo que chega. É por isso que, na maioria das vezes, as melhores oportunidades aparecem quando você para de procurar desesperadamente. Os encontros mais significativos acontecem quando você já não está tentando forçar conexões. E as respostas mais valiosas surgem quando você deixa de exigir certezas imediatas. Carl Jung nos alertava sobre a tendência humana de projetar no mundo externo aquilo que está em desordem dentro de nós. A vida, nesse sentido, se torna um espelho. E quando esse espelho reflete inquietação, o retorno dificilmente será tranquilidade. Nesse cenário, cultivar a calma se torna não apenas uma escolha inteligente, mas uma prática de autoconhecimento. Porque manter-se em paz em meio à incerteza é uma habilidade que se desenvolve com presença e intenção. Não é algo que acontece de forma passiva, mas uma disciplina silenciosa. E quanto mais você treina esse estado, mais ele se torna natural. A mente começa a compreender que nem tudo precisa de uma resposta imediata. O coração aprende que pode confiar mesmo sem garantias, e o corpo responde com leveza. Isso não significa que você deixará de agir, mas que suas ações deixarão de ser movidas pelo medo. Elas passam a surgir da clareza, não da urgência. E é essa qualidade de ação que transforma. Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos controla. Quando negamos o caos interno, ele se projeta em nossas atitudes. Mas quando olhamos para dentro com coragem e serenidade, começamos a transformar a forma como nos relacionamos com tudo ao nosso redor. A calma, nesse sentido, é um espaço de poder. Porque quando você está em paz, ninguém mais tem o poder de te tirar do eixo. As críticas já não doem da mesma forma. Os imprevistos já não te desestabilizam com tanta facilidade. Os atrasos da vida deixam de ser encarados como castigos. Você se torna alguém que navega pelas ondas da existência com mais leveza. Não porque o mar se acalmou, mas porque você aprendeu a dançar com ele. E é nesse estado que o universo encontra abertura para agir. As sincronicidades aumentam, as conexões se tornam mais profundas e as realizações fluem com mais naturalidade. A vida passa a te surpreender porque você deixou de travar guerra com ela. E o mais bonito é que, ao encontrar essa paz interna, você também se torna um canal de paz para os outros. Sua presença acalma, sua fala inspira, seu silêncio transmite confiança. E tudo isso começa com o simples gesto de respirar fundo, soltar o controle e permitir que o fluxo da vida faça sua parte. A sociedade atual, com seu ritmo acelerado e sua constante exaltação da produtividade, nos condiciona a acreditar que a calma é sinônimo de fraqueza ou lentidão. Somos treinados para correr, competir, acumular. E quanto mais nos afastamos do nosso centro, mais celebramos o excesso como se ele fosse virtude. Mas há um preço alto por viver nesse estado de agitação contínua. O corpo adoece, a mente se fragmenta e a alma se cala. A calma, por outro lado, é uma forma de resistência inteligente. É uma escolha que exige coragem, especialmente em um mundo que tenta nos convencer de que apenas os mais apressados vencem. Carl Jung sabia que a verdadeira transformação não acontece no ruído, mas no recolhimento. O processo de individuação, como ele chamava o caminho rumo ao nosso eu mais autêntico, só pode ocorrer quando deixamos de nos distrair com o barulho do mundo e começamos a escutar a nossa própria voz interior.
e essa escuta só se torna possível no silêncio que a calma permite. É nesse silêncio que começamos a reconhecer os padrões repetitivos que nos mantêm presos, as crenças que limitam, os medos que paralisam, os desejos que não são realmente nossos. A calma nos permite descer camadas dentro de nós mesmos, ver com honestidade onde temos nos traído em nome da aceitação externa, onde temos nos sabotado por medo de falhar, onde temos nos apressado por não confiar no tempo da vida. Quando estamos agitados, tomamos decisões movidos por impulsos que nem sempre reconhecemos, mas na calma há espaço para questionamento, para clareza, para escolha consciente. E é assim que, pouco a pouco, a vida vai deixando de ser uma sucessão de reações automáticas e passa a ser uma construção deliberada. Jung compreendia que sem esse mergulho interior, continuamos projetando no mundo as batalhas que se desenrolam dentro de nós. A calma, portanto, é mais do que uma atitude externa. É uma ferramenta de transformação psíquica. E quando essa transformação começa a acontecer, tudo à nossa volta também começa a se realinhar. Porque quando você muda a forma como se sente, muda também o que você atrai. Não porque o universo seja uma entidade que recompensa ou pune, mas porque ele responde, com precisão, ao que você emana. A calma gera um campo magnético de receptividade. É como se você se tornasse um ponto de estabilidade em meio ao caos. E essa estabilidade atrai o que vibra na mesma frequência. Situações antes travadas se destravam. Pessoas que antes pareciam distantes começam a se aproximar. Soluções que pareciam improváveis se tornam óbvias. E tudo isso sem luta, sem esforço excessivo, sem desespero. Porque o esforço que antes era necessário para compensar a ausência de alinhamento, agora se dissolve na presença plena de quem você é quando está calmo. A vida não exige tanto quanto pensamos. Ela só precisa de espaço. E a calma é esse espaço sagrado onde o impossível encontra permissão para acontecer. Existe uma diferença profunda entre desejar algo com o coração aberto e desejar a partir da carência. A primeira forma vem da confiança, da certeza interna de que aquilo que se alinha com a sua essência está, de alguma forma, a caminho. Já a segunda nasce do medo, da urgência em preencher um vazio que muitas vezes nem sabemos de onde vem. A calma tem o poder de transformar a forma como desejamos. Quando estamos calmos, acessamos um estado de completude. Não porque já temos tudo, mas porque reconhecemos que não precisamos forçar nada para sermos inteiros. E é justamente esse estado de inteireza que nos torna magnéticos. Carl Jung apontava que o inconsciente se comunica através de símbolos, de sonhos, de sensações, e que quando estamos atentos e tranquilos, somos capazes de captar esses sinais com mais precisão. A calma nos torna receptivos a essa linguagem sutil. Ela nos afasta do ruído da mente analítica e nos aproxima do campo onde o desejo não é grito, mas sussurro. E é nesse sussurro que a vida escuta com mais clareza. Quando estamos em calma, o desejo se torna oração silenciosa. Ele não carrega o peso da ansiedade, nem a carga da necessidade. Ele simplesmente é uma intenção pura, uma direção escolhida, um convite aberto para que a vida se manifeste de acordo com o que for mais verdadeiro. E isso muda a forma como nos relacionamos com o tempo. Já não precisamos que tudo aconteça agora. Sabemos que cada coisa chega em seu momento ideal. Jung dizia que não somos apenas produto do que nos aconteceu, mas também do que escolhemos ser. E essa escolha só pode ser feita com liberdade quando não estamos sendo empurrados pelo medo. A calma nos dá essa liberdade. Liberdade de esperar sem desespero, de agir sem pressa, de desejar sem apego, porque compreendemos que, mais importante do que alcançar algo rapidamente, é nos tornarmos alguém que esteja pronto para recebê-lo. E esse preparo não se dá na agitação, mas na quietude. A calma, então, se revela não como um simples estado emocional, mas como uma estratégia existencial. É uma forma de estar no mundo que favorece o crescimento, a conexão
e a manifestação dos nossos verdadeiros potenciais. Ela não impede que dores venham, que desafios surjam ou que perdas aconteçam, mas nos posiciona de forma mais estável diante de tudo isso, nos faz responder e não apenas reagir. Nos ajuda a escolher onde colocar nossa energia, o que merece nossa atenção e quando é hora de soltar. E talvez essa seja a maior sabedoria que a calma oferece. A de soltar sem medo, soltar a urgência, soltar o controle, soltar até mesmo o desejo, confiando que, se ele for verdadeiro, encontrará o caminho de volta. Jung nos ensinou que a jornada para dentro é a mais importante de todas. E nessa jornada, a calma não é apenas uma companheira, ela é o caminho em si. Porque quando você se permite acalmar, você se permite ouvir. E quando ouve de verdade, descobre que tudo o que precisa já está e sempre esteve dentro de você. A transformação que a calma promove não é visível de imediato, mas é profunda e duradoura. Ela começa sutilmente, em pequenos momentos de pausa, em que você escolhe respirar fundo em vez de reagir impulsivamente. Quando você se permite esse espaço interno, mesmo que por alguns segundos, uma nova consciência começa a surgir. No início, pode parecer estranho ou desconfortável, porque a mente está habituada à velocidade, ao excesso de estímulos, à ideia de que só é valioso aquilo que vem com esforço. Mas pouco a pouco, a prática da calma reestrutura essa percepção. A mente, antes barulhenta, começa a se aquietar. As emoções, antes tumultuadas, se acomodam como águas que retornam ao seu leito. E é nesse ponto que você começa a perceber o poder silencioso que estava disponível o tempo todo, mas que só pode ser acessado quando você se dispõe a desacelerar. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nosso interior acaba se manifestando como destino. E talvez o destino que tanto esperamos esteja apenas aguardando o momento em que paramos de fugir de nós mesmos. A calma nos convida justamente a esse reencontro com o que fomos deixando pelo caminho. A escuta do corpo, a verdade dos sentimentos, a sabedoria da intuição. Num mundo onde somos ensinados a buscar fora, a calma nos orienta a retornar para dentro. E quanto mais nos familiarizamos com esse território interno, mais seguro ele se torna. Porque descobrimos que, mesmo diante das maiores incertezas, há dentro de nós um ponto de estabilidade que não depende das circunstâncias. É a partir daí que conseguimos fazer escolhas com mais discernimento, nos comunicar com mais empatia e seguir nossos caminhos com mais coerência. Não se trata de nunca mais sentir medo ou dúvida, mas de não permitir que esses estados governem nossas decisões. A calma nos fortalece porque nos dá clareza, e a clareza nos protege de trilhar caminhos que não são nossos, de insistir em situações que já se esgotaram, de correr atrás de coisas que, na verdade, não nos pertencem. Com o tempo, essa prática se torna parte de quem somos. A calma passa a ser percebida não apenas como uma técnica, mas como uma presença. Uma energia que nos acompanha, que nos envolve, que se expressa no nosso olhar, no nosso tom de voz, na nossa postura diante da vida. E isso transforma não só a nossa experiência pessoal, mas também a forma como impactamos o mundo ao nosso redor. Pessoas calmas inspiram confiança. Elas criam ambientes onde o outro pode relaxar, onde o conflito se dissolve com mais facilidade, onde o diálogo é possível. E talvez essa seja uma das formas mais profundas de servir ao mundo. Cultivar dentro de nós a paz que tanto desejamos ver fora. Carl Jung entendia que o inconsciente coletivo, essa camada profunda da mente que compartilhamos com toda a humanidade, é influenciado por cada indivíduo. E isso significa que, ao escolher a calma, você não está apenas mudando a sua vida, mas também contribuindo para um mundo mais consciente, mais presente e mais humano. A transformação que a calma promove não é visível de imediato, mas é profunda e duradoura. Ela começa sutilmente, em pequenos momentos de pausa, em que você escolhe respirar fundo em vez de reagir impulsivamente.
Quando você se permite esse espaço interno, mesmo que por alguns segundos uma nova consciência começa a surgir. No início, pode parecer estranho ou desconfortável, porque a mente está habituada à velocidade, ao excesso de estímulos, à ideia de que só é valioso aquilo que vem com esforço. Mas pouco a pouco, a prática da calma reestrutura essa percepção. A mente, antes barulhenta, começa a se aquietar. As emoções, antes tumultuadas, se acomodam como águas que retornam ao seu leito. E é nesse ponto que você começa a perceber o poder silencioso que estava disponível o tempo todo, mas que só pode ser acessado quando você se dispõe a desacelerar. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nosso interior acaba se manifestando como destino. E talvez o destino que tanto esperamos esteja apenas aguardando o momento em que paramos de fugir de nós mesmos. A calma nos convida justamente a esse reencontro com o que fomos deixando pelo caminho. A escuta do corpo, a verdade dos sentimentos, a sabedoria da intuição. Num mundo onde somos ensinados a buscar fora, a calma nos orienta a retornar para dentro. E quanto mais nos familiarizamos com esse território interno, mais seguro ele se torna. Porque descobrimos que, mesmo diante das maiores incertezas, há dentro de nós um ponto de estabilidade que não depende das circunstâncias. É a partir daí que conseguimos fazer escolhas com mais discernimento, nos comunicar com mais empatia e seguir nossos caminhos com mais coerência. Não se trata de nunca mais sentir medo ou dúvida, mas de não permitir que esses estados governem nossas decisões. A calma nos fortalece porque nos dá clareza, e a clareza nos protege de trilhar caminhos que não são nossos, de insistir em situações que já se esgotaram, de correr atrás de coisas que, na verdade, não nos pertencem. Com o tempo, essa prática se torna parte de quem somos. A calma passa a ser percebida não apenas como uma técnica, mas como uma presença, uma energia que nos acompanha, que nos envolve, que se expressa no nosso olhar, no nosso tom de voz, na nossa postura diante da vida. E isso transforma não só a nossa experiência pessoal, mas também a forma como impactamos o mundo ao nosso redor. Pessoas calmas inspiram confiança. Elas criam ambientes onde o outro pode relaxar, onde o conflito se dissolve com mais facilidade, onde o diálogo é possível. E talvez essa seja uma das formas mais profundas de servir ao mundo. Cultivar, dentro de nós, a paz que tanto desejamos ver fora. Carl Jung entendia que o inconsciente coletivo, essa camada profunda da mente que compartilhamos com toda a humanidade, é influenciado por cada indivíduo, e isso significa que ao escolher a calma, você não está apenas mudando a sua vida, mas também contribuindo para um mundo mais consciente, mais presente e mais humano. Você já percebeu que quanto mais tentamos segurar algo com força, mais ele escapa por entre os dedos? O amor, as oportunidades, os sonhos, todos parecem se distanciar quando são perseguidos com ansiedade. É como se a própria vida se tornasse escorregadia diante da nossa urgência. A busca desenfreada, por mais bem intencionada que seja, muitas vezes nos afasta do que desejamos. E não porque não merecemos, mas porque estamos tentando controlar o tempo, o ritmo, o desfecho. Há uma inquietação que nos consome, uma sensação de que precisamos fazer mais, correr mais, provar mais. E nessa corrida, perdemos o fôlego, e com ele, a capacidade de perceber que talvez o que é nosso não precise ser perseguido, mas apenas recebido. Agora imagine o contrário. E se o que é seu estivesse neste exato momento vindo na sua direção, sem que você precise correr atrás? Respire fundo. Essa ideia, por si só, já traz um alívio. Ela nos convida a desacelerar, a confiar, a abrir espaço. No caos e na pressa do mundo moderno, onde vitória é sinônimo de velocidade e esforço incansável, falar de calma soa quase como rebeldia. Somos ensinados desde cedo que tudo depende da nossa ação, da nossa ambição, da nossa capacidade de conquistar. Mas há uma sabedoria antiga, profunda, que nos diz o contrário, que há coisas que só chegam quando paramos de tentar agarrá-las,
que há encontros que só acontecem quando estamos quietos o suficiente para notá-los, e que há respostas que só emergem no silêncio. Carl Jung, o explorador da alma humana, nos lembra de uma verdade simples e poderosa. É no silêncio interior que a vida encontra espaço para entregar o que sempre foi seu. Não é passividade, é presença. É a confiança tranquila de quem sabe que, no tempo certo, tudo se encaixa. Jung acreditava que há uma ordem invisível por trás dos acontecimentos, uma sincronicidade que conecta o nosso mundo interno com o externo. Quando estamos em paz, em alinhamento com nossa essência, essa ordem se revela. A calma, então, não é apenas um estado emocional. É uma ponte entre o que somos e o que nos pertence. E talvez, ao invés de correr atrás da vida, devêssemos aprender a estar prontos para recebê-la. Porque tudo o que é nosso já está a caminho. Só precisamos estar presentes para quando chegar. A calma, nesse contexto, não é apenas uma virtude emocional. É uma postura existencial. Ela representa uma escolha consciente de confiar no fluxo da vida, mesmo quando tudo ao redor parece exigir pressa. Em vez de reagir ao mundo com ansiedade, a pessoa calma observa, escuta, espera. E essa espera não é vazia, mas cheia de presença. É como se, ao desacelerar, ela se tornasse capaz de perceber nuances que antes passavam despercebidas. Pequenos sinais, coincidências sutis, encontros inesperados. Tudo começa a fazer sentido quando se está em sintonia com o momento. A calma abre espaço para a sincronicidade, esse conceito de Jung, que descreve os eventos significativos que ocorrem sem explicação causal, mas com profundo sentido pessoal. Jung via a sincronicidade como uma manifestação do inconsciente coletivo, uma espécie de linguagem simbólica que conecta o indivíduo ao universo. Quando estamos agitados, essa linguagem se perde no ruído. Mas quando estamos calmos, ela se revela com clareza. É como se o mundo começasse a falar conosco em símbolos, em gestos, em encontros. A pessoa que cultiva a calma não está parada, está atenta. Ela não está inerte, está disponível. E essa disponibilidade é o que permite que o que é seu a encontre. Não porque ela correu atrás, mas porque ela se tornou visível para aquilo que a procurava. A calma, portanto, é uma forma de tornar-se encontrável. É uma vibração que atrai o que está em ressonância com ela. Essa ideia pode parecer abstrata, mas é profundamente prática. Pense em momentos da vida em que você estava em paz consigo mesmo, não tentando provar nada, não buscando desesperadamente por respostas. Nesses momentos, as coisas pareciam se encaixar com mais facilidade. As pessoas certas apareciam, as oportunidades surgiam, os caminhos se abriam. Não porque você forçou, mas porque você estava pronto. A calma é esse estado de prontidão silenciosa. Ela não exige, não manipula, não controla. Ela apenas está. E nesse estar, ela permite que o universo faça sua parte. Porque quando você para de correr atrás, começa a perceber que talvez o que é seu já esteja correndo na sua direção há muito tempo. A ansiedade, por outro lado, é uma força que distorce o tempo. Ela nos projeta para o futuro, nos arranca do presente e nos faz acreditar que tudo precisa acontecer agora. É como se estivéssemos sempre em dívida com o momento seguinte, sempre atrasados, sempre insuficientes. Essa sensação de urgência constante nos desconecta da realidade e nos impede de perceber o que já está disponível. Jung compreendia a ansiedade como um sintoma de desalinhamento entre o ego e o self, entre aquilo que pensamos ser e aquilo que realmente somos. Quando o ego assume o controle e tenta impor sua vontade ao mundo, o resultado é tensão, frustração e cansaço. Mas quando o ego se rende ao self, à totalidade do ser, nasce a calma, e com ela, a confiança de que tudo está exatamente onde deveria estar. Essa confiança não é ingênua nem passiva, ela é fruto de uma compreensão profunda de que há um ritmo natural para todas as coisas. O amadurecimento de uma ideia, o florescimento de um amor, a chegada de uma oportunidade, tudo tem seu tempo.
e esse tempo não pode ser apressado. A calma é a sabedoria de respeitar esse ritmo, mesmo quando ele não corresponde às nossas expectativas. É a coragem de esperar sem desesperar, de confiar sem garantias, de permanecer presente mesmo quando o futuro é incerto. Jung dizia que o encontro com o self é um processo lento, muitas vezes doloroso, mas absolutamente necessário. E esse processo só acontece quando há espaço interno, espaço que só a calma pode oferecer. No cotidiano, essa prática se traduz em gestos simples: respirar fundo antes de responder, observar antes de julgar, escutar antes de concluir. São atitudes que parecem pequenas, mas que têm o poder de transformar completamente a forma como nos relacionamos com o mundo. A pessoa calma não é indiferente, ela é profunda. Ela não é lenta, ela é precisa. E essa precisão vem da escuta, da presença, da abertura. Quando cultivamos a calma, deixamos de ser vítimas do tempo e nos tornamos aliados dele. E é nessa aliança que tudo o que é nosso começa a nos encontrar. Porque o universo não responde à pressa, ele responde à presença. E a presença só é possível quando há silêncio dentro de nós. A calma também tem o poder de revelar o que realmente importa. Quando estamos agitados, tudo parece urgente, tudo parece necessário. Mas na quietude, conseguimos distinguir o essencial do supérfluo. É como se a poeira emocional assentasse e finalmente pudéssemos enxergar com clareza. Jung acreditava que o inconsciente nos envia mensagens constantemente, mas que só conseguimos percebê-las quando estamos receptivos. A agitação bloqueia essa comunicação. A calma, por outro lado, abre as portas para o diálogo interno. E nesse diálogo, descobrimos que muitos dos nossos desejos não são verdadeiros, são projeções, expectativas alheias, medos disfarçados de ambição. A serenidade nos permite fazer essa triagem, separar o que é nosso do que foi imposto. E com isso, nos aproximamos da nossa essência. Essa aproximação é transformadora. Quando estamos em contato com o que somos de verdade, começamos a atrair o que está em ressonância com essa verdade. As relações se tornam mais autênticas, os projetos mais significativos, os caminhos mais coerentes. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo se torna claro. A calma nos dá essa clareza. Ela nos permite perceber que nem tudo que brilha é ouro e que nem toda oportunidade é um chamado. Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se torna ele mesmo, integrando todas as partes da sua psique. Esse processo exige silêncio, introspecção, paciência. E é justamente na calma que ele se desenrola. Porque só quando paramos de correr atrás de versões idealizadas de nós mesmos é que podemos encontrar quem realmente somos. Essa descoberta tem um efeito magnético. Quando estamos alinhados com nossa essência, começamos a emitir uma frequência que atrai o que nos pertence. Não é mágica, é coerência. O mundo responde à nossa vibração. E quando essa vibração é calma, centrada, verdadeira, ela se torna um convite para que o que é nosso nos encontre. As pessoas certas aparecem, não porque foram buscadas, mas porque foram atraídas. As oportunidades surgem, não porque foram forçadas, mas porque foram cultivadas. A vida começa a se organizar ao redor dessa serenidade, como se reconhecesse nela um ponto de equilíbrio. E nesse ponto, tudo se encaixa. Porque a calma não é apenas um estado, é uma força criadora, uma força que constrói pontes entre o que somos e o que nos espera. A calma também nos protege da ilusão do controle. Vivemos em uma cultura que nos ensina a planejar, prever, dominar cada aspecto da existência. Somos incentivados a traçar metas, estabelecer prazos, medir resultados. E embora essa estrutura tenha seu valor, ela também pode nos aprisionar. Jung compreendia que o inconsciente opera em dimensões que escapam à lógica linear. Há forças em movimento que não podem ser controladas, apenas compreendidas. E essa compreensão
só acontece quando abandonamos a necessidade de ter todas as respostas. A calma é esse abandono, não da responsabilidade, mas da obsessão pelo controle. É a entrega consciente ao mistério da vida, com a confiança de que há uma inteligência maior guiando os passos. Essa entrega não é fácil. Ela exige desapego, humildade, coragem. Mas é justamente nesse espaço de rendição que o inesperado pode florescer. Quando deixamos de tentar controlar tudo, abrimos espaço para o novo, para o surpreendente, para o que não estava nos planos, mas que talvez seja exatamente o que precisamos. Jung falava sobre os encontros significativos que acontecem quando menos esperamos e que têm o poder de transformar nossa trajetória. Esses encontros não podem ser agendados nem provocados. Eles acontecem quando estamos disponíveis, e a disponibilidade nasce da calma. É ela que nos torna receptivos ao que está além da nossa compreensão. É ela que nos permite reconhecer o valor do que não foi planejado, mas que faz sentido profundo. No fundo, a calma é uma forma de sabedoria. Ela nos ensina que nem tudo precisa ser entendido, que nem tudo precisa ser resolvido agora. Há processos que precisam de tempo, há dores que precisam de silêncio, há respostas que só chegam quando paramos de perguntar. E nesse espaço de pausa, de escuta, de presença, a vida se revela. Não como um problema a ser solucionado, mas como um mistério a ser vivido. A pessoa calma não é aquela que tem todas as certezas, é aquela que aprendeu a conviver com as incertezas. E nessa convivência, ela encontra paz. Porque a paz não vem da ausência de desafios, mas da confiança de que mesmo diante deles, tudo o que é seu encontrará o caminho até você. A calma também nos reconecta com o corpo, com os sentidos, com o tempo presente. Em meio à agitação mental, é comum nos desligarmos da experiência física da vida. Respiramos superficialmente, comemos sem saborear, caminhamos sem perceber o chão sob os pés. A pressa nos rouba a presença. E sem presença, não há encontro verdadeiro. Jung valorizava profundamente o simbolismo do corpo como veículo de expressão do inconsciente. Os sintomas físicos, os sonhos, os impulsos, tudo isso carrega mensagens que só podem ser decifradas quando estamos atentos. A calma nos devolve essa atenção. Ela nos convida a respirar com consciência, a escutar o silêncio, a sentir o momento. E nesse sentir, começamos a perceber que a vida está acontecendo agora e que talvez o que buscamos já esteja aqui. Essa percepção muda tudo. Quando estamos calmos, deixamos de viver no futuro e começamos a habitar o presente. E é no presente que os encontros acontecem. A pessoa que vive em estado de presença não precisa correr atrás. Ela está onde precisa estar. E, por estar ali, ela se torna capaz de reconhecer o que é seu. Um olhar, uma palavra, uma coincidência, tudo ganha significado quando estamos atentos. Jung dizia que o símbolo é a melhor expressão possível de algo que ainda não foi totalmente compreendido. E os símbolos estão por toda parte, esperando para serem vistos. Mas só os vemos quando estamos calmos. A calma é o estado que permite que o invisível se torne visível, que o sentido oculto se revele, que o destino se manifeste. Essa manifestação não é grandiosa nem espetacular. Muitas vezes ela é sutil, discreta, quase imperceptível. Mas é justamente nessa sutileza que reside sua profundidade. A vida não precisa gritar para ser ouvida, ela precisa de silêncio. E o silêncio nasce da calma. Quando cultivamos esse estado, começamos a perceber que o que é nosso não precisa ser conquistado com esforço, mas acolhido com presença. As respostas vêm, os caminhos se abrem, os encontros acontecem. Não porque forçamos, mas porque permitimos. A calma é essa permissão. É o espaço interno onde o destino pode pousar. E quando ele pousa, tudo faz sentido. Porque o que é seu não se perde. Apenas espera o momento certo para te encontrar. A calma também transforma a forma como nos relacionamos com os outros. Em vez de buscar conexões por carência ou medo da solidão,
passamos a nos abrir para encontros genuínos que nascem da reciprocidade e da sintonia. Jung acreditava que os relacionamentos são espelhos da nossa psique e que, ao nos conhecermos profundamente, atraímos pessoas que refletem essa verdade interior. A ansiedade, por sua vez, nos leva a buscar validação externa, a tentar preencher vazios com presenças que não nos pertencem. Mas a calma nos ensina a esperar, a confiar que os vínculos certos surgem quando estamos inteiros e não quando estamos fragmentados. E essa espera não é solitária, é fértil. É nela que cultivamos o solo para que o amor verdadeiro floresça. Esse amor verdadeiro não é apenas romântico, é também amizade, parceria, colaboração. São os encontros que nos elevam, que nos desafiam, que nos revelam. E eles não podem ser forçados. Eles precisam de espaço, de tempo, de maturação. A calma é o terreno onde esses vínculos crescem. Ela nos permite escutar o outro sem pressa, sem julgamento, sem a necessidade de responder imediatamente. E nessa escuta, criamos intimidade, criamos presença, criamos conexão. Jung falava sobre o encontro de almas como um processo alquímico, uma transformação mútua que só acontece quando há entrega. E a entrega só é possível quando há confiança. E a confiança nasce da calma. É ela que nos permite estar abertos ao outro, sem medo de perder a nós mesmos. No fim, a calma nos ensina que tudo o que é nosso, os amores, os projetos, os caminhos, os encontros, já está em movimento. Não precisamos correr atrás. Precisamos apenas estar prontos. E essa prontidão não vem da ansiedade, mas da serenidade. Quando estamos calmos, nos tornamos receptáculos do destino. Nos tornamos capazes de reconhecer o que nos pertence e de deixar ir o que não nos serve. A vida, então, deixa de ser uma corrida e se torna uma dança. Uma dança em que cada passo é guiado por uma sabedoria silenciosa, profunda, ancestral. E nessa dança tudo se encaixa, porque o que é seu não se perde, apenas espera que você esteja pronto para recebê-lo. Chegamos ao fim desta reflexão, mas o verdadeiro começo está dentro de você. A calma não é um destino, é um caminho. Um caminho que se percorre todos os dias, nas pequenas escolhas, nos silêncios cultivados, nas pausas conscientes. Carl Jung nos convida a olhar para dentro, a escutar o que não tem voz, a confiar no que não pode ser visto. E é nessa confiança que tudo o que é seu começa a se revelar. Não como um prêmio por esforço, mas como uma consequência natural de estar em sintonia com a própria essência. A vida não precisa ser conquistada, ela precisa ser vivida. E viver, no sentido mais profundo, é estar presente, é estar inteiro, é estar calmo. Essa calma não é ausência de dor, nem de conflito. Ela é a presença lúcida diante da realidade. É a capacidade de permanecer centrado, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É a força silenciosa que sustenta, que acolhe, que transforma. Quando você cultiva essa calma, você se torna um ímã para o que é verdadeiro. As máscaras caem, os ruídos se dissipam, e o que é seu encontra o caminho até você. Porque você deixou de correr atrás e passou a caminhar com o tempo. E o tempo, quando respeitado, se torna aliado. Ele traz o que é seu, no momento certo, da forma certa, com a profundidade que você merece. Então respire, silencie, confie. Tudo o que é seu já está a caminho. E talvez neste exato instante esteja mais perto do que você imagina. A calma não é apenas uma virtude, é um portal. Um portal para uma vida mais autêntica, mais plena, mais conectada. Jung nos ensinou que o inconsciente sabe o caminho, e quando você se aquieta, ele te guia. Não há necessidade de pressa. Há apenas a necessidade de estar, porque quando você está, verdadeiramente, tudo o que é seu te encontra. E nesse encontro, você se reconhece. E reconhece, enfim, que nunca esteve perdido. Apenas precisava parar para ser encontrado.